Shalom, shalom, povo de Deus. Tudo bem? Como é que vocês estão? Nos encontramos aqui para mais uma live. Minha história escreveu Jesus. Vamos aguardar nossos irmãos entrarem. Você que já está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Você que está aqui participando, nos assistindo a mais uma live de testemunho. Minha história escreveu Jesus. Amém. Compartilha, convida alguém, marca uma amiga, um amigo que precisa ouvir esse testemunho, que precisa ser alcançado, ministrado pelo Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos aguardar os amados irmãos entrarem. Como é que vocês estão? Deus seja louvado, né? Muitas pessoas têm sido alcançadas através dessas lives de testemunho, onde o nome do Senhor tem sido glorificado. Pessoas nos procuram, né? Através do direct, através do YouTube, para relatar, para falar: poxa, ouvi o testemunho daquele apóstolo, daquela pastora, daquela profeta, daquela irmã, falou muito comigo, me edificou, me resgatou, me trouxe de volta. Pessoas que ainda não conhecem, né, a pessoa do Espírito Santo, pessoas que não conhecem ainda Jesus, têm sido alcançadas através dessas lives de testemunho. Então você que já está aqui, você que está nos assistindo, você que tem testemunho, aquilo que você pode falar de quem é o Senhor Jesus na sua vida, o que Ele fez na sua vida, o que você pode tributar a Ele, deixar registrado sobre a tua história. O que você pode falar? Então esse espaço aqui é para isso. Então se você tem testemunho, ou sabe de alguém que tem um testemunho muito forte, impactante, nos procure, nos chame aí, entre em contato com o WhatsApp, né, que é colocado aí na página, e nós vamos estar combinando com você, te dando essa oportunidade para você estar aqui também testemunhando aquilo que o Senhor fez na sua vida. Amém? Já tem algumas pessoas conosco, né? Deixa eu ver aqui. Pati, Shalom, seja bem-vinda. Santos, Ana Nery, seja bem-vinda. Edivânia, olá, seja bem-vinda. Pastora Marcela já tá aí, já vou passar para ela. Profeta tá aí. Miriam, profeta Miriam também tá aí. Marinete, seja bem-vinda. Cíntia, seja bem-vinda. Deusiana, meu Deus, quanto tempo! Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos no dia de hoje. Não sei que horário ou que dia você vai estar também assistindo essa live de testemunho. Se é bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver, em estados brasileiros ou em nações, que o Senhor te alcance e te ministre no dia de hoje. Amém? Vamos orar para a gente iniciar? Oremos aí onde você está, ore comigo. Senhor, nós te louvamos e nós te engrandecemos. Rendemos a honra, a glória, o louvor, porque é teu e te pertence. Seja bem-vindo a pessoa do Espírito Santo no dia de hoje, porque é sobre o Senhor, Pai. Que o Senhor venha a ser apresentado para aqueles que ainda não te conhecem. Que pessoas venham ser tocadas e impactadas por aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor faz. Porque não há impossíveis para o Senhor. O Senhor transforma, o Senhor cura, o Senhor liberta. O Senhor escreve uma nova história. O Senhor tira de baixo, o Senhor coloca em cima. Quem está em cima, o Senhor coloca embaixo. O Senhor complica, depois descomplica, depois explica porque complicou. Mas no final de todos os processos de dor, de lapidação, de tratamento, nós passamos pela prova. E aí o Senhor nos revela por que foi necessário nós passarmos por situações na nossa vida. Era para nosso crescimento. Era para que o teu nome seja glorificado. Era para que a gente pudesse te conhecer, ser íntimo. Conhecer quem verdadeiramente tu és. Então seja bem-vindo no dia de hoje.
Receba, Senhor, toda a honra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu já quero rápido deixar só uma palavra e já vou passar para a pastora Marcela. Ao me sentar aqui, eu falei: Pai, fala comigo aquilo que o Senhor quer falar conosco, né? Porque a palavra, ela sempre vai falar primeiro com aquele que está fazendo a leitura, ok? Da palavra. E primeiro o Senhor ministra em nós para que nós venhamos ser como um canal, como um rio, que nós venhamos também liberar sobre a vida de outros. Então, quando eu abri aqui, Deus falava comigo de Jonas. Livro de Jonas, no seu capítulo 1, verso 1. 1, 2 e 3. Que diz assim a palavra do Eterno: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, 2, né? Disponha-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, ou, em algumas versões, iniquidade, já subiu, já chegou até mim, as narinas de Deus. 3. Jonas se dispôs, mas para quê? Para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Meu Deus, Pai já começa nessa live aqui, já confirmando e falando com algumas pessoas. O que me chama a atenção é dentro dessa palavra, Deus já começa a liberar códigos e sinais para mim e para você. Ele liberou para Jonas também. Porque a palavra veio a quem? A Jonas. Quem trouxe a palavra e a mensagem ao profeta? Deus. Deus trouxe a mensagem e o Senhor falou a Jonas. E quando fala nome, fala de identidade. Quando fala de filho de Amitai, fala a sua origem, fala a sua paternidade, ok? Ele não é órfão, ele tem pai. Vamos lá, no segundo, o que me chamou minha atenção no verso 2 é que o Senhor fala assim para ele: Jonas, disponha-te. Meu Deus do céu, olha o código, olha a chave. O Senhor está falando comigo e contigo. Disponha-te para ir, para fazer, para executar aquilo que eu vou te designar. E aí, o Senhor hoje chama para você: disponha-te e vai. Disponha-te e fala do meu amor. Disponha-te, vai abraçar. Disponha-te, vai lá evangelizar dentro das comunidades, dentro, né, nas ruas, nas cracolândias. Disponha-te, sai da tua zona de conforto. Disponha-te, sai da caverna. Disponha-te. Eu quero o tempo da tua vida. Eu quero a primícia do teu tempo. Disponha-te. Vai ao lugar que está clamando. Vai ao lugar que está chorando. Vai ao lugar que tem pessoas prisioneiras. Vai a um lugar que eu preciso falar com aquele povo. Por que Deus manda alguém de fora? Por que Deus não usa quem está no arraial? Deus já começou a falar aqui. Deus usa alguém de fora para poder falar com alguém que está dentro, mas não tem mais sensibilidade para ouvir o que o Eterno está falando. Então, todas as vezes que Deus começar a tentar falar, entrar no meio do seu povo e houver bloqueio, porque já não tem mais a sensibilidade, não tem mais os sentidos espirituais, não ouve, não vê, não fala, não sente mais nada. Aí o que o Senhor faz? O Senhor traz de fora para trazer a mensagem. E profeta, quando vai, é mensagem de Deus. Profeta não entrega recado, profeta entrega mensagem e traz juízo de Deus.
Então Deus teve que usar alguém de fora para poder ir dentro, porque dentro não tinha mais a sensibilidade. Dentro já estava a iniquidade. Dentro já tinha malícia, já tinha pecado, já cheirava mal às narinas de Deus. Então Deus hoje fala para mim e para você: disponha-te porque eu quero te usar. Tá disposto a ser usado por Deus? Ou vai continuar dando desculpa, vai dizendo que não dá, que esse negócio não é para você? Então hoje, disponha-te. Disponha-te para servir, disponha-te para descer, disponha-te, levanta a tua mão, se apresenta no exército, porque o Senhor conta comigo e conta contigo. Amém? Recebe essa palavra na tua vida como ânimo, como perseverança, força, constância sobre a tua vida. Amém? Eu quero receber aqui a pastora das coautoras do livro, né, do primeiro livro da série, da minha história, Escreveu Jesus. Uma das coautoras do livro também. Se você ainda não adquiriu, adquira, porque é muito testemunho, gente. É forte. Seja bem-vindo, é um prazer te receber. Nos conte que história escreveu Jesus. O que Jesus fez na tua vida, mulher de Deus? Shalom, minha apóstola. Shalom a todos que estão aí presentes, aqueles que vão entrar depois. Estou muito grata ao Senhor por essa oportunidade, pelo privilégio de aqui estar, né, contando um pouquinho. Eu vou resumir, né, porque é bastante coisa, né, nosso testemunho, mas vou resumir aqui um pouquinho da minha história, da minha vida como eu conheci Jesus. Eu quero te agradecer, apóstolo, você é uma bênção, foi uma porta de acesso para a minha vida, para o meu ministério, e eu louvo a Deus pela sua vida. Deus continue te abençoando. Amém. E que você possa continuar sendo porta de acesso a outras mulheres que virão depois de nós, né? Tem muitas ainda aí para poder contar o testemunho. Então, nós estou aqui no meu serviço. Minha patroa pediu para mim que eu podia ficar aqui no escritório dela. Já terminei minha escolha, já de fazer. Contribuindo pro reino, hein? Isso, ela falou, fica à vontade. Hein? Isso. E ela falou, fica à vontade, Marcelo. Eu ia ficar na sala, ela, não, fica no meu escritório, fecha a porta. Lá tem a mesinha. E eu falei assim, Senhor, como tu cuida, né? E Deus é bom. Irmãos, eu sou pastora Marcela Joana, para quem não me conhece, né? Pela misericórdia e graça do Senhor, hoje a pastora Marcela Joana, para honra e glória do nome do Senhor. Mas outro dia, né, há uns tempos atrás, né, eu era simplesmente a Marcela, alguém sem esperança, alguém sem uma perspectiva de vida, sem sonhos para ser realizados, né, projetos que não saíram do papel. E eu congrego na Assembleia de Deus Ministério Fogo no Altar, sou liderada pelo pastor Arildo, pastora Suelen, e eu sou muito grata ao Senhor por esse ministério, a qual tenho crescido também. Irmãos, eu sou filha só de mãe, né? Porque meu pai faleceu, eu tinha 7 anos, então ficou só eu e meu irmão. A minha irmã já era grande, já por parte de outro pai. Vem de uma família a qual a parte do meu pai, eles eram tudo espírita, né? Eram da religião, da macumba, né? E a minha mãe é católica, sempre foi católica. Eu acompanhava ela também. Há um tempo eu fui para poder fazer catecismo. Fiquei ainda aos domingos, mas, irmãos, pensa numa peste que eu fui, né? E eu ali irritava o tempo todo ali a minha catequista, e acabou que eu briguei com ela não queria mais me dar aula, e eu acabei parando de fazer ali o catecismo, e fiquei sem fazer nada sobre religião, mas eu fui uma pessoa que eu fui crescendo, eu morro de vergonha de estar assim, para mim, que falar assim, eu estou me acostumando, mas eu morro de vergonha. Mas quando eu era mais nova, minha mãe me levou para fazer cursos, né, de modelo, manequim, de maquiagem, de interpretação para texto.
Eu fiz aula de dança, né, com o Fly da Xuxa na época. Fui da Talentos Nossa! Brilhantes, fui da Talentos Brilhantes. E, inclusive, eu tive um convite para poder, na época, fazer uma breve participação do Linha Direta, como figurante. Hoje é mais fácil, mas naquela época não era. Há muitos anos atrás, eu tinha 18 anos, por aí. E quando eu fui convidada, eu estava grávida da minha filha. A minha mãe enlouqueceu, porque minha mãe investia nessa parte para mim, minha mãe queria. Tentei me inscrever para o Big Brother, mas na época minha mãe tinha dado parte de mim, porque uma vez eu a agredi com palavras e, inclusive, empurrei a minha mãe. Ela deu parte de mim por 2 vezes na delegacia, né? E aí eu briguei com ela porque eu tive que ir de frente à assistente social depois quando chamou. E quando eu saí de lá, eu falei, tá vendo? Como é que eu seja atriz, que eu seja famosa, um Big Brother, como, né? Fico com o nome sujo, não vou poder. Ela chorou, me perdoa, aquelas coisas. Mas o Senhor tinha outros planos para a minha vida, né? O Senhor tinha outra história para escrever, né? Ele escreveu uma nova história sobre a minha vida. Lá em João 8,36 vai dizer: se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, né? E, de fato, irmãos, o Senhor, Ele me libertou. Jesus me libertou. E eu tive a minha filha com o primeiro pai, né? O primeiro marido. Na verdade, não marido, nós namorávamos, eu engravidei dele. Não chegamos a casar. Hoje ela está com 22 anos, é a Milena. E a gente ficou junto por 5 anos e alguns meses. E depois eu me separei dele. Eu era bastante uma pessoa, ele me tratava muito bem, mas eu era bastante ignorante. E quando eu me separei dele, irmãos, pensa em alguém que fez bagunça. Eu já fazia antes, né? Mas pense em alguém que fez bagunça, mas pior. E aí eu comecei a viver, né? Viver intensamente como se eu tivesse ficado presa, porque minha filha, eu engravidei já de 18 para 19 anos. Eu estava no início da minha adolescência, ali, começando as bagunças, as festas, balada, e engravidei dela. E quando eu me separei dele, irmãos, eu, como diz o ditado, larguei o freio, né? Só não morri pela misericórdia do Senhor, porque eu andei com pessoas que poderiam me fazer não voltar mais para casa. Eu só nunca usei drogas, né? Graças a Deus, eu agradeço ao Senhor que eu nunca usei drogas. Tive vontade de experimentar, mas as amizades que eu tinha na época nunca me ofereceu, e se eles usassem eu nunca vi. Mas vivi na prostituição, tive muitos e muitos relacionamentos com homens, me envolvi com mulheres também, né? Eu bebia muito, eu vivia embriagada, eu bebia direto, de segunda a segunda. Interessante, assim, que eu não gostava de cerveja, eu gostava de bebida quente, né? Vinho, game, né? Cachaça com suco, aquelas coisas. E o meu pai era uma pessoa que ele era cachaceiro, a minha avó, eu perdi minha avó, né? Que ela teve problemas por conta da cachaça. O meu pai, ele faleceu atropelado quando eu tinha 7 anos. Dizem que ele se matou, que ele abriu os braços no Brasil e se matou. E por um tempo, antes de eu engravidar da Milena, da mais velha, eu bebia muito, sofria muito pela vida sentimental, por causa de namoro, de homem. Um tempo eu tomei alguns remédios, estava com a tristeza muito grande, então tomei alguns remédios para poder tirar a minha vida. Aí peguei alguns remédios da minha irmã, tomei na época. Mas só que logo eu senti aquela pressão, aquele arrependimento, e fui falar com ela correndo, que eu tinha tomado um monte de remédio dela. E aí ela me levou lá pro Olivério, fez aquela lavagem ali, mas graças a Deus não fez efeito. Mas eu me embriagava muito. Eu sumia, eu não voltava para casa, eu ia para as baladas e voltava só no outro dia. Minha mãe chegou um tempo que me expulsou de casa, porque eu saía na sexta, deixava minha filha com ela quando não ficava com o pai. E eu saía na sexta e voltava no sábado de manhã, já fui para um saveiro. Quando voltei do saveiro, eu fui logo para uma chopada e voltei só na segunda-feira, nesse dia. Ela me expulsou de casa. Quando eu cheguei, era
Ia dar 9 horas da manhã, ela estava estendendo a roupa no varal, ela falou assim, olha, eu não quero mais você aqui, você vai embora, você vai arrumar essas coisas, você vai embora. Eu não quero mais você aqui. E eu já avisei o avô da sua filha porque você não tem para onde ir, você vai sozinha. Não vai levar a minha neta porque você não vai ter para onde ir. E eu pensei que fosse brincadeira dela, né? Ah, tá bom, amanhã, né? Xinguei ela e tudo, que eu tava de manhã, assim, de ressaca, né? Eu tinha ido pra balada, pra bagunça, não voltei. E aí, depois apareceu o avô da minha filha, indo buscar minha filha e falando para mim que era para me confiar nele, que ele iria levar minha filha, minha mãe tinha ido lá avisar eles, que eles iam cuidar dela até eu arrumar um cantinho para mim ir, que ela não queria lá mais. E minha mãe se virou contra mim. Pensa em alguém que se virou contra mim. Mas eu fazia muita bagunça, irmão. Chegava muito bêbada, eu nem chegava em casa. E passava mal, vomitando. Fazia, eu ia pro centro de macumba, eu fazia pedidos lá para os santos, né? Faz um prato de macumba aí, porque eu quero tal homem, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu fiz para algumas pessoas, assim, alguns homens que eu queria, né, para mim na época, é, com cabeça de cera, que bota quiabo, bota nome. E eu acendia incenso para abrir caminho, isso, aquilo, outro, prosperidade. Tinha livro de simpatia, de astral. Tinha pires, tipo uma maçã com nome no congelador, em cima do armário. Tinha perfume da bota, né, que na época chamava para poder chamar homem, atenção de homem. Irmãos, eu era uma pessoa que eu sofri muito na minha vida sentimental. E eu vivia atrás de preencher esse vazio, atrás de sentimentos por homens, né? Por homens, relacionamentos. E eu vivi isso por muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Andei com pessoas que não era para mim andar. Fui ameaçada de morte. Eu precisei sair da onde eu morava. E já fui estrupada por dois rapazes dentro do carro, porque eu saí de uma balada e fui para o carro, eles iam me levar, mas eu consegui correr, abri a porta e me joguei para fora do carro, fiquei toda ralada, minhas amigas ficaram dentro na época era da Big Field, e ali eu fiquei ralada, o ônibus, quando eu caí, o ônibus passou assim pela minha cabeça, eu tive que esperar amanhecer para elas poderem sair, eu fiquei ralada e contei o que aconteceu. Eu tive muitos livramentos, irmãos, da parte do Senhor. Um dia estava num ponto de ônibus, eu e minha prima, nós estávamos indo para umas coisas assim para fazer, né, que não agradavam ao Senhor. E chegou uma pessoa e falou para a gente tomar cuidado com o carro. A gente começou a rir, debochar. Vocês creem em Deus? A gente, cremos, cremos. E aí, olha, Deus está dando livramento para vocês dois de um carro. A gente achou que era no carro que a gente ia entrar, ficou apavorado e tal. E essa pessoa sumiu, nunca mais nós vimos, nunca mais. Ela sumiu, do nada ela sumiu. Creio que foi um anjo do Senhor que foi ali. E uma semana depois, nós estávamos no portão, todo mundo bebendo, eu, minhas primas. E chegou um carro, né? O rapaz desceu desse carro. E ele foi com a arma para cima de uma das minhas primas, a qual todo mundo correu. E eu consegui correr. Eu consegui correr na frente de uma prima, ela tropeçou, não conseguiu correr. A bala pegou nela. Poderia ter pego em mim, mas não pegou em mim, mas pegou na perna dela, né? Minha prima Tayane. A outra era para matar uma das minhas primas, mas não pegou nenhuma bala dela, foi na outra, na parede. A gente conseguiu correr, lembramos desse livramento. Então, eu tive muitos livramentos da parte do Senhor. Ameaças, né? De pessoas que queriam ficar comigo, você tem que ficar com alguém sendo ameaçada com arma na cabeça. Já na época onde eu morava, tinha muita invasão, e aí entrava uma facção com a outra, e aí quando falavam, aí tiravam as casas, nesse tempo disseram que uma das casas tinham dado para mim, mas não tinha sido eu, tinha sido uma outra menina, não tinha sido eu, uma outra menina que chamava Marcele, mas cismaram que era eu, porque já tinham uma rixa comigo, porque eu andava com uma das minhas primas que andava fazendo, né, coisas, enfim. E aí ali eles falaram que era eu, cismaram que era eu. E aí eles disseram que queriam a minha cabeça. E aí a minha mãe ficou com medo, eu contei para minha mãe, quando eu fui expulsa, eu fui morar na casa da minha prima, num cômodo de uma prima minha, fui alimentada por ela,
pela tia dela, tia Linda, pelas netas, Tayane e Tatiane, que são minhas primas gêmeas, pela Cíntia, pela minha comadre Amanda, me dava prato de comida, eu chegava embriagada, irmãos, embriagada às vezes, muito bêbada, chorando, chorando. E a minha comadre estava ali me ajudando. Até que veio uma kitnet de uma tia minha que é falecida e eu fiquei lá por um tempo. Não consegui pagar essa kitnet, paguei só o primeiro mês, depois não consegui. E aí quando veio essa ameaça, né, minha mãe já estava falando com a minha mãe, já tinha sido uns quase 3 meses, eu estava conversando com minha mãe ficou com medo quando soube e eu precisei sair dali, que ela sai daqui, sai daqui. Fui morar com uma tia em Campo Grande, tia Lúcia, cristã, pensa numa mulher de Deus. Orava a noite toda, a madrugada toda, e ela clamando ali por mim, eu falava, eu quero dormir, eu quero dormir. Essa minha tia gritando, gritando, eu ficava braba, né? E aí ela orando por mim, Deus, liberta Marcela, alcança ela. Eu tinha uma vizinha também, a Kátia, que orou muito por mim. Inclusive, no início da minha caminhada, eu fui muito mal com ela, porque eu tratei ela mal, mas depois eu fui lá pedir perdão. Porque foi todo o início da minha caminhada, eu estou aprendendo, me perdoa. Deus me fez ir lá. Quando eu aceitei Jesus, um amigo meu falou, olha, você tem alguém, cara, que vai fazer você, vai mudar a tua história, a tua família, a tua casa, tudo, a tua vida. Tu conhece? Eu falei, não, é o cara, Jesus, cara, e começou a falar de Jesus pra mim. E aquilo ali foi ardendo assim, mas eu falei, aham. E Jesus já tinha alcançado a família dele, alguns amigos, né, da igreja, lá da rua da gente. E aí eu conheci meu esposo quando eu morei nessa kitnet, eu conheci o meu esposo, né, o Anderson. E aí, porque eu sou casada hoje. E aí a gente brigava muito, irmãos. Pensa em alguém que ele me expulsou da casa da mãe dele mais de 20 vezes. E eu ia embora. E aí voltava. E aí voltava aquela confusão. E eu sempre agredia ele, sempre avançava, eu era palavruda demais, irmãos, eu era barraqueira demais. Então, a gente ia para as chopadas, para as bagunças, para os bailes, para os funk, e a gente bebia e se estranhava, e eu avançava nele, eu brigava com ele, aquela confusão, e eu voltava para minha mãe, ia para minha sogra, e estava grávida da minha filha, engravidei da minha filha. Eu conheci ele, engravidei da minha filha em um mês, que eu tinha conhecido ele na balada. A gente se conheceu e eu engravidei da minha filha em um mês. E aí eu fiquei morando com a minha mãe quando ela nasceu um mês, depois eu fui morar lá com eles. E a gente aprendendo a se gostar, porque não se gostávamos, né? E aí tinha acabado de se conhecer, e a gente brigava muito, bebida, balada, funk, não se entendia, e me expulsava, vai embora, não te amo, não gosto de você, tu tá aqui de a favor. E eu ia, depois eu voltava. Aí minha filha nasceu, a gente foi ainda tentando, eu via pra minha mãe. A minha vida foi assim, desse jeito, né? E eu sempre barraqueira, sempre palavruda, sempre avançava, quebrava tudo, tudo mesmo, fazia aquela ruaça. E ele sempre ali, pá, Marcela, tem isso aqui lá, tentando me acalmar. Eu fui muito difícil, eu era uma pessoa muito difícil de lidar. Até que, quando eu conheci Jesus, eu estava no portão, e eu e ele estávamos brigados, separados. Não queria mais voltar, ele também não. Eu estava com a vida dele também, assim, tinha um mês e pouquinho ele vivendo, saindo com outras pessoas, e eu também. Até que um dia eu sentada no portão, e com a minha prima bebendo, muito bêbada, desde manhã. E eu escutei aquele, veio ao meu, não sei te dizer se era o pensamento, ao meu coração, mas falando assim, lembra do convite. Lembra daquele convite que foi te feito? E eu falei assim, pensei bêbada, né? Eu falei, caramba, que convite. E aí foi ver a voz do meu amigo, né? O Bruno, meu amigo Bruno, que foi uma pessoa muito importante para mim. E ele dizia assim, vem fazer um convite, vou te convidar para vir na igreja, vem visitar na igreja. Jesus vai mudar a tua história, tua família, teu casamento vai restaurar você e o Anderson e tal. E veio esse convite à minha memória, ele falando, sabe, agora parece que ele estava ali do meu lado. E aí eu fiquei assustada, a gente estava bebendo, e eu falei assim, cara, eu vou aqui em casa. Eu vou aqui em casa rapidinho. E fui, na época, eu entrei pelo meu computador, ele estava no Message online, perguntei, hoje tem culto? Hoje tem culto? Era uma sexta-feira. E ele, tem. Eu falei, eu quero ir, onde é que é, tal, vou lá. Que horas começa? Eu falei, cara, mas eu tô muito bêbada desde manhã. E ele, eu vou te buscar. Eu falei, não precisa, eu vou. Ele com medo de eu não ir, mas eu dei a minha palavra que eu ia. Voltei para beber. Voltei lá para baixo pro portão lá, que eu morava num beco, em cima, desci pra rua. Voltei a beber, que era umas 4 e pouca. Voltei, bebi muito. Quando foi umas 6h30,
Eu falei com as minhas primas, com as minhas amigas, estavam tudo no portão. Cara, eu vou embora, que eu vou pra igreja. E elas começaram a voar da minha casa. Você tá doido, doidona o dia todo, desde ontem, de manhã e tal. Falei, não, eu vou pra igreja. Puxei a minha filha pequenininha, né? A mais velha tava com o pai. Peguei minha filha, vambora, filha. E elas começaram a rir, debochando e tal. E aí eu fui, tomei banho. E fui beirando a Brasil, que era do outro lado da Água Branca. Eu morava ali no Batã na época. Fui beirando a Brasil com a minha filha de mão dada ali. Botei uma roupinha ali. E muito bêbada, tonta. Tonta, mas a gente conseguiu chegar na igreja. Quando eu cheguei na igreja, pensa numa recepção que eu tive maravilhosa de uma amiga missionária, Jéssica Ariely. E quando eu cheguei, ela me deu aquele sorrisão e falou: seja bem-vinda, princesa do Senhor. Seja bem-vinda. E aquilo ali me impactou demais, né? A gente lá no mundo tem palavras de maldição, que você não vai ser ninguém, que você não vai ter uma casa, que você nunca vai casar, que você não vai ser feliz. Nomes de escalão, né? Que de fato nós agimos dessa forma, palavras, né? Palavrões. E pensa aí, fala assim, cara, eu sou princesa, como assim, né? E eu entrei na igreja como se tivesse ficado a bebida fora, lá fora. E eu entrei e cultuei. E as irmãs foram muito receptivas comigo. Me abraçaram, me acolheram. Aí eu fiquei indo, o esculto era sexta, domingo e terças. E eu fiquei indo ali no esculto. E na segunda semana, eu caminhando ali, indo pro culto, Deus tirou a minha bebida. Mas eu ia bêbada, irmãos, porque eu bebia de segunda a segunda. No portão com a minha Literalmente bem esposa. como estás, né? Bem como. E eu ia, né? Bêbada. Mas, assim, em 2 semanas o Senhor cortou, eu não bebia mais. E começaram a me zoar, começaram a questionar. E eu comecei a querer mudar de roupa. Elas me convidaram para festividade, né? Olha, a gente vai te dar blusa, arruma uma saia. Eu consegui. E nunca mais eu saí, né? Eu oscilei assim, de não quero mais saber de igreja. Mas Deus logo vinha e, não, você vai, eu ia. E até que um dia o Senhor falou assim: olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu falei: Meu que Deus. terra, Senhor? Vai para tua sogra. Porque eu tava na minha mãe ainda, né? E eu fui morar com a minha sogra, deixei minha mãe e falei: mãe, eu preciso tentar. Fui morar com a minha sogra, levei depois a minha filha mais velha. Ela ficou um tempo lá com a minha mãe, mas depois eu fui. E aí, lá eu morando, eu falei assim: Senhor, tu vai conhecendo a palavra de Deus, né? Vai te libertando ali. Irmãos, pensa em alguém que manifestava dentro de um culto, era eu. Eu manifestava. E a pombagira me jogava para longe. Na época eu tinha aparelho, cortava tudo, eu batia com boca na parede. Pensa em escândalos ali, mas eu sempre queria oração, porque eu queria ser liberto daquilo ali. Mas a pombagira sempre manifestava. Porque eu consultei muitas vezes com ela, ofereci muitas coisas para ela na esquina, fiz muito trabalhos, arriei muitos trabalhos também. Só nunca raspei cabeça, deitei, mas eu fazia, pedia coisas para ela. Então, um dia no culto, Deus usou lá o pastor e ele falava assim para mim: olha, você, quando chegar em casa, você lembra de lá, Senhor, vai no armário, vai no guarda-roupa, vai na estante. Começou a falar isso, liberta, joga por terra tudo que tem lá que não provém. E aí, em casa, quando eu cheguei, Deus me fez lembrar dessa oração. Eu deitada, irmãos, foi a primeira vez que eu vi a voz do Senhor. Tenho certeza que foi a voz do Senhor ali. E ele dizia para mim: olha, levanta. E eu escutei aquela voz: levanta. Que eu lembrei de um perfume. E eu não quis levar: amanhã eu jogo fora. E aí eu escutei a voz bradando com uma voz de trovão muito forte: levanta agora! E aí eu, meu Deus, levantei assustada. Peguei o perfume que estava lá nas minhas peças íntimas. Era o perfume da Bota que eu usava. Ele mandou desfazer. Depois, de novo, me lembrou, era na minha estante, tinha simpatia, negócio de astrologia, tinha incenso. Em cima tinha simpatia com maçã, com o nome de pessoas, de homem, né, em si. E Deus mandando desfazer daquilo tudo ali, pedir perdão. Desfiz de tudo, pedir perdão. O Senhor foi me lembrando de muitas coisas que eu fiz, que eu precisava pedir perdão. Senhor, Senhor, me perdoa, me perdoa. Fui lembrando: me perdoa quando eu ofereci aquela rosa naquela esquina, quando eu fiz aquela cabeça de cera. E fui pedindo perdão ao Senhor. E aquele processo de libertação, né, que eu precisei ter, porque eu estava amarrada com eles. Até que um dia nesses processos, eu falei para o Senhor: eu já estava em outra igreja, que é a que eu congrego hoje, porque teve um programa na outra que eu iniciei.
E eu falei assim, eu quero sentir o que eles sentem, né? E crente grita, né? Gente, crente gritava e eu tinha pavor de crente quando disse que um dia eu ia ser cristão. Cristão, eu falei, Deus me livre de ser crente, vocês gritam muito, Deus me livre. Esse Deus aí não é surdo, né? Esse Deus não é surdo. Agora pensa em alguém que é a canelinha de fogo, sou eu. Que eu dou glória mesmo, dou lugar. E Deus, ele faz isso, né? E aí eu falei, eu quero sentir o que eles estão sentindo. E aí foi quando eu fui batizada pelo Espírito Santo. Eu falei, nunca mais eu quero tomar posse, eu quero ser possuída por esse mal, mas eu quero sentir o que eles sentem. E aí, eu fui batizada pelo Espírito Santo, logo em línguas ali, comecei a marchar ali. E dali o Senhor foi me curando, foi me transformando, me batizei, fui ali no processo de libertação, a qual o Senhor, ele transformou a minha vida, restaurou a minha vida, né, por completo. E interessante é que eu queria que Deus fizesse logo na vida do meu esposo, porque eu vim para a igreja e ele não. Eu vim e ele ficou lá fora na bebida, na balada, querendo ir para a balada, o dia todo bebendo, e eu indo para a igreja, e eu falando, faz dele, e o Senhor falando, quero fazer você primeiro. Mas a gente não entende, né? Liberta ele, eu quero libertar você primeiro. Transforma ele, eu quero transformar você primeiro. O mistério era comigo primeiro, né? Porque primeiro é com a gente para depois ser alcançado ali a nossa família. E eu brigava com ele porque ele não queria ir para a igreja, aquelas coisas todas. Foi muito difícil no processo de libertação, porque eu queria que Deus fizesse na vida dele. Queria demais. E não era o tempo, né? Eu fui ganhar ele para Jesus, eu estou caminhando, tem 11 anos, e eu fui ganhar ele para Jesus com 8 anos caminhando. E ele veio para a igreja, aceitou Jesus e se batizou ali, né? Mas, assim, imagina você ter que lidar alguém com quem eu era, né? Eu bebi, praticamente eu era uma alcoólatra de farra, de bailes, nem chegava em casa, chegava de manhã e ter que estar ali, não poder mais beber, não fazer mais, mas você vê o teu esposo bebendo e querendo ir para a balada. Aí teve um dia que eu briguei com ele e eu falei, não quero mais saber de igreja, eu não vou mais para a igreja, eu não vou. Irmãos, pensa, e eu fui. Fui para uma balada que ele me convidou. E aí, dentro dessa balada, foi ali no Creme. E era semana de culto, nesse dia o culto era na sexta, eu não fui no culto, fui para essa balada com ele. Ele, então vambora, tu não quer mais saber de igreja, então vambora. E quando eu cheguei lá, eu comecei a sentir um mal muito grande, o sufoco da maconha, dos cigarros das pessoas fumando, do cheiro da bebida. Aquilo foi entrando e foi me incomodando, eu fui passando mal, comecei a passar mal. E aí eu escutei uma voz assim no meu ouvido. Não é isso que eu tenho para você. Eu tenho outras coisas. Continua, né? Eu estava caminhando, né? E eu escutei aquela voz. Continua, continua. Não é isso que eu quero para você. E eu puxei meu esposo, eu puxei ele para um canto. Eu falei, vambora, vambora, vambora. Eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. E ele falou assim, por quê? Eu falei assim, não, eu não quero isso, não é isso que eu quero para mim. E eu olhei para ele e falei assim, você prefere me ver aqui na balada, bebendo, do que na igreja? Porque eu quero ser na igreja, eu quero ficar na igreja, né, ali. E aí ele me olhou, sabe, porque ele nunca imaginou que eu iria dizer isso. Pensa em alguém que, gente, gostava de carnaval. Pensa. E eu só andava pelada no carnaval, com um topzinho, um shortinho curto, saía de roupa íntima, leg, aquelas roupas de sutiã e calcinha, com meia leg. Pensa em alguém que subia no trio elétrico para dançar lá em cima. Pensa em alguém assim, vulgar. Fui muito vulgar na presença, no mundo, quando eu era do mundo. E fazendo as vontades de Satanás. E aí eu olhei para ele e falei, eu não quero mais isso. E ele se assustou. Aí ele falou para mim assim, fica comigo até o final e eu não te estrago mais. Fiquei ali apavorada, porque eu estava passando muito mal. E ele foi embora comigo só às 6 horas da manhã. E nunca mais eu fui, acompanhei ele, nunca mais me chamou, ele entendeu. Mesmo que eu entrava em guerra, eu não quero mais saber de igreja, aí vinha sempre mal. Se você sair, eu preparo você e te levo, mas não te perco. Irmãos, e até hoje o nosso Senhor, ele é desse jeito. E aí tem uma palavra lá em Jó 42, versículo 5, que tem para mim também,
que diz assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Eu só ouvia falar de um Deus, de um Jesus que podia fazer, transformar, mas eu não conhecia, eu não tinha intimidade de orar aquelas coisas. Mas teve um dia que, quando eu estava separada do meu esposo, eu chorei muito, porque eu sabia que ele estava com uma menina, namorando com uma garota, e estava gostando dela. Eu chorei muito e virei para o canto assim, e eu falei assim: Deus, se você existe, muda a minha história. Faz eu ser uma nova pessoa, uma nova mulher, para me mostrar para pessoas que eu posso mudar. Porque diziam que eu nunca ia mudar, que eu ia ser aquela pessoa que eu era, favelada, barraqueira, né, palavrões. E aí eu falei: deixa eu mudar, Senhor, me ajuda, me ajuda. E ele ouviu essa minha oração, né? Porque a palavra dele diz o quê? Os meus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir, e nem as minhas mãos, né, atadas para que não possa estender. E o Senhor ouviu essa minha oração e estendeu a mão para mim. Me resgatou do vale da Glória a sombra. Deus. Antes eu vivia em trevas. Hoje eu vivo na luz com Jesus. Sou muito Glória a feliz, Deus. irmãos. Eu sou uma pessoa que hoje eu sou muito feliz com o Senhor. Eu sempre falo com o Senhor que a gente tem aqueles momentos da gente, né? Às vezes de tristeza, de angústia, que a gente, vou vontade de largar tudo. E eu falo: Deus, não deixa eu largar. Não deixa eu largar. Não deixa eu voltar lá fora. Ainda que o Senhor me conhece, eu sou muito sincera, irmãos, não vivo de aparência. Hoje eu tô fraca, Senhor. Hoje eu tô fraca, eu posso cair e tô com vontade de ir lá fora. E aí o Senhor, né, eu falo: mas não deixa, não deixa, tu me cerca. E de fato, que amor é esse? Irmãos, que amor é esse que ele tem por nós? E eu falo: o Senhor não deixa nem um tempo, nem um pouquinho eu ir lá. Por que que Beltrano pode ir lá? Por que que Pois esse é. clã tá lá fora, né? Tem gente que não pode. Tem gente que não tem escolha. E o Senhor fala: se você for, eu te preparo e te levo, mas eu não te perco. Meu E aí eu Deus. falo para ele mesmo, né? Senhor, não deixe lá fora, não. E se eu estiver lá fora, Senhor, manda alguém me buscar, ou o Senhor até me leva, mas não deixe eu lá fora. Porque eu sei o que era lá fora. Eu sei o que eu vivi: rejeição, abandono, de você gostar de alguém e a pessoa te maltratar, e você ficar ali naquela dependência emocional e ela te chutar para fora do carro, abrir a porta do carro e te chutar, te jogar lá fora. Sai, eu não Meu te Deus. quero, eu não te amo. E você implorando por aquele amor, né? Meu E aí Deus. hoje você não precisa implorar pelo amor de Jesus. Esse amor é imenso, agraciados que nós somos, não merecemos. E aí eu vivi isso por muitas vezes, né? E me abandonaram, eu fui abandonada também. Quando minha mãe me expulsou de casa, eu achei que esse meu namorado, um ex-namorado que eu tive, né, na época, que ele iria me assumir, e ele não me assumiu, só fez promessa, não me assumiu. Nossa, não me quis, né? E eu fui morar nessa kitnet, fiquei lá sozinha. Minhas primas que me ajudaram com a alimentação, essas coisas todas, até que depois eu conheci meu esposo. E aí o Senhor, ele transformou a minha vida, transformou a minha história. O Senhor, hoje eu tenho o meu apartamento, o Senhor me Glória a abençoou com o meu Deus. apartamento. Quando eu falei assim: Senhor, eu morava com a minha sogra, eu falei: me dá um cômodo com um banheiro para me começar a minha história. Porque quando você está no mundo, eu estava no mundo, eu até queria ter minha casa, queria casar, mas aquilo vai te tragando, as bebidas, farra, e você não tem mais esses planos, esses projetos, né? Então, esses sonhos, né, de casar, eu tinha, mas depois esquece, parece que esquece. Vai alimentando com outras coisas, com vícios, com prostituições, e, e com baladas, com farras, e vai esquecendo. Aí o Senhor falou, eu pedi ao Senhor um cômodo com banheiro, e apareceu a kitnet da minha cunhada, que era do lado, que estava vazia, cheia de coisas dentro. E o Senhor falou assim: é aqui que você vai ficar. E eu fiquei ali por 2 anos, naquela kitnet. Pensa em alguém que teve pela primeira vez o seu Natal, pintando com alimento na geladeira, com a ceia, para fazer aquela ceia ali, né? E, e naquele dia ali, eu e minhas filhas cozinhando, limpando tudo. Meu esposo chegou, já era tarde, e ele disse para mim, a gente discutiu porque ele tinha sumido, e ele disse para mim que era o pior Natal da vida dele.
É o pior Natal da minha vida. Ele tava bêbado, tirando do shopping bêbado. É o pior Natal da minha vida. Deixa, o próximo vai ser melhor sem você. E aí eu chorei bastante. Eu falei assim, você é um ingrato. Nossa geladeira tá cheia. Nós temos ceia, primeira vez na nossa casa, na nossa kitnet, sim, é o nosso lar, nosso. É um cômodo com banheiro, mas é nosso. E você dizer essas coisas. E eu dizia, Senhor, não escuta ele, não escuta ele, não. Nós ficamos 2 anos naquela kitnet ali. Eu indo para a igreja e ele nas bagunças. Até que um dia eu recebi uma profecia de uma palavra, uma varoa ministrando. Recebe aí o teu apartamento, a tua casa. E eu peguei para mim. Eu peguei. Deus vai usar de algumas estratégias para você ter a tua casa, teu apartamento. Nunca sonhei em teu apartamento. E de fato, Deus, né? Ele me deu o meu apartamento. E aí eu me lembro que eu fui pagar uma conta com uma amiga, e ela falou assim para mim, Marcela, você tem que comprar um apartamento. Eu falei, cara, não tem, meu nome é sujo e tal, meu esposo também tá com o nome sujo, e não tem como. Aí eu entrei, depois quando eu cheguei em casa, eu pesquisei pelo Google na tenda, e aí botei lá os dados, e falei, como é que faz para poder, né, fazer uma simulação, começa a saber como é que é e tal, mas fui ali. Porque quando você recebe um decreto de uma palavra, você tem que correr atrás, tem que crer, ter fé e correr atrás daquilo ali que Deus disse para você através de uma palavra, de um testemunho, porque foi um testemunho. O meu testemunho aqui, o que eu fui antes, Deus me libertou, me transformou. É para vidas, né? Para que Deus também vai fazer na sua vida também, vai te transformar, vai mudar a tua história, assim como fez na minha, na apóstola Alexandra, e algumas irmãs que estão aqui que já conhecem Jesus. Então, a menina marcou comigo e eu fui com ele. Aí quando chegamos lá, fomos apresentados, na hora que quando sentou, botou os dados dele, assim, em questões de minuto, o apartamento lá de vocês. E eu, gente, se olhou, se assustou, ele, como? Ele, pela tenda já foi aprovado, na época era difícil, nós estamos morando lá por 9 anos, era muito difícil. Foi aprovado, você tem tudo para poder conseguir o apartamento, mas tem que ser solteiro. E o meu casamento estava marcado para dezembro, não, para novembro, minto. E aí eles falaram, em outubro que nós conseguimos apartamento, tem um mês porque o banco vai ligar para poder ser aprovado. E, irmãos, 5 dias antes do banco aprovar também, meu esposo fez uma festa de aniversário. Ele pegou o dinheiro do PIS dele, que era para ele poder comprar um guarda-roupa lá para casa, algumas coisas que ele precisava. Ele fez festa, que ele queria fazer festa, churrasco, ele chamou todo mundo. Naquele dia ali, ele me ofendeu na festa dele, teve uma briga entre eu e ele muito feia mesmo. Eu nem, né, é triste que as palavras que ele me disse naquele dia ali, eu expulsei todo mundo da festa, vai embora, vai embora, vai embora. A tia dele me ajudou a fechar o portão, a guardar as coisas, e ele sumiu com a moto. E aí, 5 dias antes de vir o apartamento. E aí eu mandei ele vai embora da kitnet, ele ficou na mãe dele esses 5 dias. E aí teve um dia que ele bateu, nesses 5 dias, ele bateu na porta. E eu lembro que eu abri a porta, mas eu não estava falando com ele depois dessa confusão. E aí eu falei, o que é? O que quer? O que tu quer, né? De birra. Ele, Marcela, o nosso apartamento foi aprovado. Aí eu olhei para cara dele e falei, e daí? Eu não quero mais nada. Eu não quero bater a porta na cara dele. Entrei, aí o Senhor falou, você vai abrir a porta e você vai receber o seu marido. E eu olhei assim, abri a porta e conversei com ele. E ali a gente se entendeu e nós fomos lá para poder assinar no nosso documento no apartamento. Até lá na mesa com o gerente, eu e ele discutimos, a gente brigou muito. Discutindo, ele me ofendendo, e eu ali calada querendo ofender ele também, aquela confusão. Mas quando a gente entrou dentro do ônibus, a gente se olhou e falou assim, a gente conseguiu a nossa casa. Deus deu a nossa casa. Nós não podíamos comprar casa. Precisou cancelar o casamento, porque para liberar ele tinha que ser solteiro e ter uma dependente, o salário, o fundo de garantia. Ele deu entrada só 2 mil e pouco de garantia no fundo. A gente não tinha dinheiro nenhum usar o fundo de garantia, né? Então, aí a gente falou, conseguimos um apartamento, né? E aí você pensa depois, quando a gente foi morar lá, e pessoas dizendo pra gente, né? Não vai durar um mês.
Não dura um mês. O povo decretando palavras que nós não duraríamos um mês, né? Porque não vai conseguir pagar, vão voltar para casa da sogra, da mãe, falando coisas do meu esposo, que meu esposo não era acostumado a pagar, a gastar dinheiro, com conta, com dívida. E aí nós fomos, passamos sufoco lá, né? Claro. Fomos morar, o apartamento era sem piso, conseguimos colocar o piso depois de 8 meses. E o Senhor sempre, na palavra assim, profetiza, como Ezequiel naquele vale. E eu comecei a profetizar na minha casa. Eu quero meu armário de cozinha assim, assim, assim. Eu quero meu teto de gesso. Eu quero isso aqui. Meu esposo, você é maluco, você é maluca. Eu comecei a profetizar. E tudo que foi vindo de móveis, piso, tudo, foi Deus usando alguém para emprestar cartão. Foi Deus usando alguém para poder... O móvel planejado foi Deus usando o rapaz para mim. Eu não consegui o dinheiro, nem o cartão. E ele falou, me paga como você ia pagar o cartão de crédito. E eu paguei ele em 150 na época, por mês. E paguei, tá lá, para honra e glória do nome do Senhor, meu apartamento de pé. Tem muitas coisas para a gente fazer, né? Tem 9 anos que nós estamos lá. Mas eu coloquei o teto de gesso lindo, do jeito que eu queria. É azul, irmão. Quando acende é azul. Ô, glória! E o Senhor foi ali fazendo, né? A gente conseguiu um carrinho de segunda mão, mas logo depois, quando meu esposo se batizou, aceitou Jesus, se batizou nas águas, roubaram o nosso carro. Aquilo fez com que ele entrasse em tristeza, em depressão um pouco. E aí, né, a gente ficou sem o nosso carro. Mas eu creio que ele vai chegar em nome de Jesus. Quem não tem um carro aí já recebe, aí eu profetizo também, meu carro e teu carro, em nome de Jesus. Recebe a chave aí, ô glória. Porque um dia o Senhor falou assim, decreta tua vitória. Eu decretei, era a chave do meu apartamento. Então é isso, irmãos. O Senhor, ele é um Deus que ele promete, ele cumpre. Hoje eu faço parte aí do livro, né, apóstola, com você, né, e com as irmãs, com as outras mulheres de Deus. Minha história, né, escreveu Jesus. Eu sou grata a Deus por essa oportunidade. Foi uma promessa que Deus fez há 10 anos atrás, no início da minha caminhada. Eu gostava muito de escrever, da redação, né, meus 15 anos, meus 16 anos. E quando eu vim para Jesus, a primeira coisa que o Senhor fez foi: escreve o que você quer que eu faça na sua vida. E eu comecei a escrever. Ele falou assim, um dia tu vai contar a tua história num livro. E eu fiquei assim, né? E aí se concretizou agora, né? O nosso dia 31 foi o lançamento do nosso livro, né? Então Deus é fiel, irmãos. Deus, ele promete, ele cumpre. Ele me tirou lá de trás o livro, que coisa mais linda. Eu tô com o meu aqui também, olha. Quem não tiver aí, quiser aí, né? É lindo. Um exemplar, fala comigo com a apóstola Alexandra. E é isso, irmãos. O nosso Deus, ele é um Deus fiel e verdadeiro. Nós Ele somos... é fiel mesmo. Ele é fiel demais. Quando você né? falou sobre o apartamento, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Claro que você tinha. Você tinha uma palavra liberada. Eu tinha uma palavra. Isso, eu tinha uma palavra liberada. Que nós precisamos nos agarrar. O Senhor falou, o Senhor disse. Você tem uma palavra. Quem tem palavra tem tudo. Porque a palavra, ela é o acesso que abre. A palavra. O Senhor falou, vai ter um apartamento, eu vou te dar. E você tem a palavra. Qual é a sua parte? Exatamente isso. Crer, tomar posse e profetizar. Né? Quando tu falou do apartamento, Deus também fez isso comigo, né? Deus usou uma vez um missionário no meio da rua, no bairro de Bom Sucesso. Eu estava passando na rua. E sabe quando alguém passa por você, você sente que a pessoa parou e te olhou assim, né? Parou e ficou olhando para trás? Só que eu continuei, eu não conhecia aquela pessoa. E foi bem no começo da minha caminhada, nem cristã eu era. Estava passando muitos processos na minha vida. E aquele homem voltou educado, eram umas quase 6 horas da noite. E ele falou assim, boa noite, a paz do Senhor. Eu fiquei meio assim, né? Paz, mas né, sem entender nada disso. E aí ele falou assim, se identificou, disse o nome dele, falou que era um missionário e tal. E falou que tinha uma mensagem de Deus da parte do Senhor para mim, se eu aceitava ouvir. Eu falei assim, amém. Aí ele falou as coisas que eu estava vivendo na época, os processos, as coisas que eu estava vivendo, e eu meio sem entender, né? Eu falei assim, meu Deus, como é que o Senhor sabe dessas coisas, sabe minha vida, né? E ele foi falando, e aí ele disse assim, você não vai se esquecer de mim.
E ele falou assim, Deus manda te dizer que ele vai te dar um apartamento. Aí eu falei, quê? Apartamento? Eu fiquei meio assim, né? Porque eu nunca gostei de apartamento. Sempre gostei de casa, por causa de festa, piscina, né? Ter animal, cachorro. Eu não gosto de, sabe, casa colada. Então eu sempre gostei de casa, de apartamento, perdão. E aí eu falei assim, Deus falou que vai me dar um apartamento. Ele falou assim, e vai vir na sua mão e você vai lembrar de mim, você vai saber que é Deus que está te dando. E aí, irmão, passou os anos. Isso foi se passando, né? E houve uma inscrição de negócio de casa. Eu tinha feito na época no meu nome, no nome da minha mãe, mas passou anos, eu esqueci daquilo dali. Quando minha mãe foi selecionada, foi, né, sorteada e mandaram minha mãe comparecer, né, ao órgão responsável daqueles apartamentos, negócio da Caixa, no centro do Rio com todos os documentos, se a pessoa tivesse interesse em ficar. Aí minha mãe falou assim, eu não, eu tenho minha casa, pra que eu quero apartamento? Não gosto de apartamento não, vou adquirir dívida, e não sei o que, não vou lá não vou lá adquirir esse negócio não quero não. Só que na hora, o Senhor me fez lembrar, eu usei ela, mas o apartamento é seu, pega. Aí eu falei assim, não mãe, a senhora não quer, mas eu vou pegar para mim, porque o Senhor falou que é meu. Aí eu fui, minha mãe fez no nome dela, né? Mas quem pagava era eu, né? Até chegar a época da quitação, de tudo. Aquele apartamento, ele foi uma renda que Deus me deu. Porque através dele, eu alugava ele. E eu recebia a renda desse imóvel. Né? Então foi por muitos anos. Então a renda vinha, era uma renda minha e ainda assim me ajudava a pagar a prestação do imóvel. Fiquei com ele bastante tempo. Mas Deus, ele cumpriu aquilo que ele falou. Então, a gente, muitas das vezes, a gente quer dizer que como que vai acontecer. A gente olha para as nossas possibilidades, a gente olha para a nossa vida e fala assim, eu não tenho, não dá, não sei de onde vai vir, não sei como é que isso vai acontecer, mas você tem tudo, você tem uma palavra. E quem tem palavra tem tudo. Porque ele disse que vai acontecer, ele disse que vai te dar. Quando é ele, minha irmã, pode esperar. A promessa, ela pode passar pelo tempo, né? Ela pode passar pelo tempo. Mas ela vai se cumprir no tempo determinado. Existe tempo determinado para mim, para você, para receber da parte dele. Deus, ele não vai dar nada para mim, para você, que não venha resplandecer a glória dele. Ele não vai fazer nada, não vai entregar nada para mim, para você, algo que você não esteja preparada para receber e no tempo certo de receber. Porque ele sabe que se você receber algo da parte dele precipitadamente, isso pode te matar, isso pode te afastar, né? Então, existe o tempo do molde, existe o tempo da entrega, existe o tempo que ele vai fazer a liberação. E quando ele faz, meu Deus, quando ele se apresenta, meu pai, eu estou sentindo a presença dele. Nós entramos em êxtase. É êxtase do céu. Que você fala assim, meu Deus, me belisca, me dá uma banda, sei lá, me sacode, porque... Não, peraí. Ele falou, ele disse, ele cumpriu. E ele ainda dá melhor do que aquilo que ele falou. Ele fala que é 1, ele dá 10. Ele fala que é isso aqui, ele dá grandeza. Eu posso falar também isso porque eu já vivi muitas coisas desse tipo. Continuo vivendo até hoje. Ele fala para mim, vou te dar isso, sou eu que estou te dando isso, sou eu que estou liberando isso. Gente, eu já vivi essa experiência várias vezes. E eu sei que é ele. Então hoje, para eu estar aqui, a pastora Marcela está aqui contando, é porque nós conhecemos ele. Eu não ouço falar, eu conheço, sou íntima. Sabe? O mundo pode falar milhares de coisas, pode chegar várias pessoas perto de mim e falar outra coisa, mas eu fico com aquilo que ele fala comigo. E é real. A voz dele é audível. A voz dele é audível. Sabe? Não tem erro. Não tem sombra de dúvida, porque a dúvida não vem da parte do Senhor. Eu não posso ter dúvida. Eu preciso ter fé, eu preciso acreditar.
no que Deus está falando e o que Ele está fazendo. Aí eu vivo a manifestação do milagre. Aí eu ativo a palavra que foi liberada. Glória Sobre a Deus. receber, né? Casa. Gente, eu moro numa casa hoje que cheguei para olhar a casa e falando assim, ó, a casa está até à venda, mas alguém já deu um sinal para segurar a casa e vai pagar o restante da casa no final do mês. Mas eu vim ver esse mês nessa casa. E quando eu entrei na casa, estava na parte da finalização, de acabamento. Mas nunca ninguém tinha morado. E ela era do jeito que eu queria. Quando eu olhei, eu entrei com o pé direito e já entrei declarando, Senhor, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas a casa que eu quero é essa. Até então, o cara não é dono, ele só deu sinal, ele não quitou. Eu falei, Senhor, é essa. E comecei a olhar os cômodos e olhar a casa e já determinando e falando, eu vou morar nessa casa, essa casa já é minha. Irmã, Deus ouviu essa oração. Glória a Passou Deus. 15 dias, o cara desistiu da compra, e o cara voltou de novo, o corretor comigo. E aí, quer a casa? Ainda consegui desconto de 5 mil reais. Porque eu fui direto no proprietário, o proprietário aceitou as condições que eu tinha. E hoje eu moro nessa casa, 9 anos. Então, assim, Deus, ele faz. Mas o que a gente faz com a promessa? O que a gente faz com a palavra liberada? O que a gente faz quando ele fala assim, vou fazer, tô liberando, tá chegando? A gente murmura. A gente não crê. A gente duvida. Quando demora, então, a gente quer abandonar. Quando demora, a gente quer falar, quer brigar com Deus, gente. Aí o Senhor fala assim, ah, meu filho, tu tá mal criado, tu tá rebelde. Vai pro final da fila. Tu ainda tem muito que aprender. Mas quando você entende, diminui e aceita, aí acontece. Gente, papai, gente. Apartamento, casa, carro que eu tenho foi ele que me deu. Na pandemia, gente. Pandemia, ninguém comprava nada, nem um alfinete. Imagina Deus falar assim, vou te dar, me dá o carro do ano da pandemia sem dinheiro, mas eu tinha uma palavra. Deus vai fazendo, né? É novo e é branco. Ô, glória! Até recebo aqui. Segura a chave e segura o documento. Aí eu falei, amém. Não demorou muito. Vai eu para a agência. Eu falei, Jesus. Aí Deus usa quem eu menos espero para financiar para mim. Mas eu tive que pagar, claro, obviamente. Mas uma pessoa que você nunca poderia esperar que fizesse isso. Deus usa. Sim. Deus usa e fala assim, vai lá, compra o carro que você quiser. Pode usar meu nome. Meu nome tem limite alto. Carro que você quiser. Claro, você vai pagar, né? E eu fui. Já tô recebendo. E aí, quando o carro veio, eu escolhi na agência e tive que esperar a liberação, né, do banco. E eu tirei uma foto do carro e fiquei esperando. Veio testemunho num encontro de mulheres que eu estava fazendo, no sábado. Quando foi na quarta, me chamaram para ir lá retirar o carro. Só que eu tinha tirado uma foto do carro. E aí, mostrando o carro, meu afilhado está até aqui na live, Luiz Pereira, ele vai lembrar disso. E eu mostrei para ele a foto do carro. Eu falei, isso aqui que o Senhor me deu. Só que eu não tinha me atentado para a placa do carro. Quando eu olhei para a placa do carro, as iniciais do meu nome, ALF, Alexandra Fernandes. Aí, na hora, ele falou assim comigo, te dou, e dou nominal, para tu saber que eu sou Deus na tua vida. Glória a Deus. Gente, ele faz, né? Isso é para quem conhece ele. Eu falei, meu Deus. Gente, aonde que a placa do carro vai vir com as iniciais do teu nome? A não ser que tu pague, né? Vai ter que ir lá, se for possível, né? Ir lá no órgão responsável, né? Pagar as taxas administrativas para você trocar isso se conseguir, não sei. Mas você ir lá escolher um carro e o carro vir com a placa das iniciais abreviada do teu nome, meu Deus do céu.
Ainda vem com o número primeiro, 4. 4 fala de porta. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Jesus, é muito forte. Então, eu vivo também essas coisas, sabe, Marcela? É muita coisa para contar, muita. É muita Se eu coisa, for eu vivo falar assim de... também. Hã? Eu vivo assim também, Deus fazendo dessa forma comigo, né? Me lembra, ó, o Luiz aí, ó. O Luiz é testemunha. Fui mostrar para ele a foto, aí na hora o Senhor falou comigo. Te dou em dor nominal para tu saber que sou Deus na tua vida. Eu falei, Jesus, o que é isso? É muito forte, gente. Ele é lindo demais, né? Ele fala, ele cumpre. E a palavra dele diz, né? O fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, né? E exatamente. a gente tem que ter fé também, né? A palavra já foi liberada e a gente tem que receber tendo fé que vai acontecer ali, que ele vai fazer, que ele cumpre, né? Aquilo que ele nos promete. Né? Tudo que ele diz a nosso respeito, ele vai cumprir. Se nós obedecermos, andarmos no caminho dele, vivendo conforme ele quer que nós venhamos viver na presença dele, né? Em renúncia, obediência, ele faz. Irmãos, é isso. Estou feliz, estou grata, né? Amém. Hoje sou pastora Marcela, pela misericórdia. Eu falo, Senhor, logo eu, e ele é você que eu chamei, é você que eu escolhi, né? Não pelo título de cargo, mas é honra, irmãos, porque nunca imaginei, né? Nunca imaginei quem eu era antigamente, né? Uma pessoa rejeitada, abandonada, barraqueira, favelada, palavruda, né? Não tinha perspectiva de vida, nada. E Deus fez tudo, tudo, tudo. Eu casei, eu tenho minha casa, minhas filhas são uma bênção na presença do Senhor. Né? Hoje eu prego a palavra, eu queria ser levita. Mas Deus quer que eu seja da palavra. E aí eu falo, Senhor, queria ser levita. Cada um na sua posição, né? Cada um na sua posição, né? Mas é isso, irmãos. Recebe aí da parte de Deus, eu creio que ao testemunho aqui foi liberado aqui palavras, decretos de Deus sobre as nossas vidas. Eu já recebi também, apóstolo, aí o carro, as bênçãos, né? Deus faz, ele promete, ele cumpre, né? Foi um prazer, foi uma honra estar com vocês aqui nessa tarde. Obrigada pelo convite. Tá bom? Amém. Obrigado a todos vocês, né, que participaram, estão aqui conosco, você que vai ver depois. Pessoal. Seja abençoado, seja edificado. Não adquiriu o livro ainda, adquira, porque é a primeira série desse livro, ainda vem mais 6 séries desse livro. Linda. Né, aí, ó, Minha História Escreveu Jesus. Começou aqui, nessa live de testemunho, e aí o Senhor falou assim comigo, agora você vai para a prática e é registro em mãos. Vai para o livro. Então, esse livro aqui, ó, é sobre todas as mulheres e homens que já participaram aqui da Minha História Escreveu Jesus, aqueles que ainda não participaram, mas vão participar, né? E você que está aí do outro lado, que tem testemunho, quer contar, nos procure, e esse espaço aqui é seu, para que você venha tributar e dar honra ao Senhor. Amém? Shalom, shalom. Deus te abençoe, pastora Marcela. Obrigado. Amém. E cada um de vocês. Você. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Graça e paz.